Olá, caros alunos. Hoje nós vamos ministrar nossa última aula da disciplina de Gestão de Florestas e nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, ok? Vamos dar início. A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que foi regulamentado pelo Decreto número 4.340, de 22 de agosto de 2002. Mas o que vem a ser unidade de conservação, pessoal? Unidade de conservação são as áreas de grande diversidade biológica e dos belos cenários naturais presentes em nosso país, protegidas por lei e têm seu uso restrito, visando a preservação de ambientes naturais remanescentes. Aqui no slide vocês podem ver 3 exemplos de unidade de conservação. São os parques nacionais da Serra dos Órgãos, do Iguaçu e da Chapada Diamantina. O SNUC ele foi concebido para potencializar o papel das unidades de conservação, visando a conservação da diversidade biológica em longo prazo, além de agrupar todas as áreas de conservação das esferas federal, estadual e municipal em uma mesma categoria, facilitando assim a gestão conjunta dessas unidades, ok? O SNUC ele também oferece uma visão estratégica aos tomadores de decisão que possibilita que as unidades de conservação, além de conservarem os ecossistemas e a biodiversidade, que elas gerem renda, emprego, desenvolvimento e propiciem uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais e do Brasil como um todo. O SNUC, pessoal, ele permitiu modificações importantes na política de criação das unidades de conservação. Ele envolveu a sociedade e as comunidades dos entornos das unidades de conservação nos processos que envolviam essas unidades e também na criação de novas unidades de conservação. Os órgãos governamentais, eles são obrigados a consultar a sociedade civil, especialmente a população localizada nos entornos das unidades de conservação, a respeito de toda e qualquer proposta de criação ou modificação na unidade de conservação. O SNUC ele também estabelece multas e penalidades no caso de infrações e passa a reconhecer reservas privadas. Olha só, pessoal, e quem é que faz a gerência do SNUC? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente, como órgão consultivo e deliberativo, o Ministério do Meio Ambiente, como órgão central, e o Instituto Chico Mendes e IBAMA, como órgãos executores, ok? E olha só, pessoal, o SNUC ele apresenta uma série de 12 objetivos. Diante da necessidade da conservação das paisagens naturais e ecossistemas ameaçados no Brasil, a Lei 9.985 de 2000 estabelece em seu artigo 4 os seguintes objetivos. O primeiro, contribuir para a conservação das variabilidades de espécies biológicas e de recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Proteger as espécies ameaçadas de extinção, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, proteger paisagens naturais pouco alteradas e de notável beleza cênica, proteger as características relevantes da natureza geológica, morfológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza e proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-a social e economicamente. Como vocês podem ver, pessoal, os objetivos do SNUC, eles protegem, além dos recursos naturais, através das áreas de unidade de conservação, outros elementos, como os aspectos geológicos, que são de grande importância, as cavernas, os sítios arqueológicos e paleontológicos. E eu destaquei aí o fator de pesquisa, porque através da pesquisa, a gente pode determinar a real diversidade da área e, com isso, propor novas estratégias para a conservação, preservação e recuperação dessas áreas, ok, pessoal? E aí, pessoal, o SNUC ele divide as várias unidades de conservação em 2 categorias, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Nós vamos falar de cada uma delas, dando início agora pelas unidades de proteção integral, ok? As unidades de proteção integral,
elas não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, atividades de pesquisa e turismo ecológico. O Instituto Chico Mendes ele gerencia cerca de 137 unidades de conservação de proteção integral no Brasil. E aqui no mapa vocês podem ver que a grande maioria dessas unidades de conservação, elas estão localizadas na região norte do país. E essas unidades de proteção integral, elas ainda são divididas em 5 categorias. As estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. E nós vamos falar sobre cada uma delas agora, ok? As estações ecológicas, elas têm como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Atualmente, no Brasil, existem 90 áreas de estação ecológicas que ocupam um total de 11.691.500 hectares. Elas são compostas por áreas exclusivamente públicas, sendo que as propriedades particulares incluídas em seus limites, elas devem ser desapropriadas, porque essas unidades de conservação são destinadas quase que totalmente para pesquisa científica, ok, pessoal? Dentro das estações ecológicas é proibida a visitação pública, a não ser com objetivo educacional. Olha aí o que eu falei anteriormente. A realização da pesquisa na área deve ser previamente autorizada pelo órgão responsável e está sujeita a restrições. E aí na imagem nós temos uma foto da Estação Ecológica de Uruçuiuna, que ocorre aqui no sul do nosso estado. As reservas biológicas, pessoal, elas têm como objetivo a preservação integral dos recursos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. A exceção são as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. As reservas biológicas, elas são áreas de posse de domínio público, sendo que as propriedades particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Atualmente, existem 51 áreas de rebio no Brasil, que ocupam um total de 5.251.100 hectares. A visitação ela é permitida apenas para fins educacionais e a pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Aí também a imagem da Rebio Poço das Antas, no Rio de Janeiro. Já os parques nacionais, eu acho que são uma das unidades de conservação mais conhecidas por todos nós. Elas têm como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e também beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação e de turismo ecológico. O país abriga 52 parques nacionais e 245 parques estaduais. São áreas de posse e domínio públicos, sendo que as propriedades particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Os parques nacionais, quando criados por estados ou municípios, são denominados de parques estaduais ou parques naturais municipais. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável e por sua administração e as previstas em regulamento. Ok? Mais uma unidade de proteção integral são os monumentos naturais. Os monumentos naturais eles têm como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Eles podem ser constituídos por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade de conservação com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos próprios proprietários. Caso contrário, as propriedades particulares devem ser desapropriadas. Atualmente, existem 19 áreas de monumentos naturais no Brasil, que ocupam um total de 123.900 hectares. A visitação pública e a pesquisa científica, elas estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. E aí, nós temos a imagem de um dos mais famosos cartões postais do Brasil, que são os cânions do Rio São Francisco, o monumento natural do Rio São Francisco. Mais uma unidade de proteção integral são os refúgios da vida silvestre. Essas unidades de conservação, elas têm como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local ou da fauna residente ou migratória. Atualmente, existem 30 refúgios da vida silvestre estaduais e federais no Brasil, que ocupam uma área de 369.700 hectares.
Eles podem ser constituídos por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Caso contrário, as propriedades particulares elas devem ser desapropriadas. Tanto a visitação quanto a pesquisa científica são possíveis, atentando às normas estipuladas no plano de manejo da unidade, com autorização prévia do órgão responsável. E aí uma imagem do refúgio de vida silvestre dos Campos das Palmas, dos Campos de Palmas, no Paraná. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre as unidades de uso sustentável. Elas foram instituídas pela Lei 9.985, aqui de 18 de julho de 2000, que é o SNUC, como eu falei anteriormente, e tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais. Elas visam a conciliar a exploração do ambiente com a garantia de continuidade dos recursos naturais renováveis, considerando os processos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Atualmente, o Instituto Chico Mendes faz gestão de 173 unidades de conservação de uso sustentável. E vocês podem ver aqui no mapa em verde claro que também, assim como as outras unidades, elas também ocorrem na sua grande maioria na região amazônica, devido ao fato do tamanho dessa floresta e da sua importância para a manutenção da vida no planeta. E as unidades de uso sustentável, elas são divididas em 7 categorias: as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares de patrimônio natural. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas a partir de agora. As áreas de proteção ambiental, pessoal, são unidades que ocupam extensas áreas de terras públicas ou particulares, geralmente apresentam certo grau de ocupação humana e estão sujeitas às restrições de uso, conforme as normas da unidade. As APAs são estabelecidas visando proteger a biodiversidade e regulamentar a ocupação e uso dos recursos naturais em áreas com características abióticas, bióticas, estéticas ou culturais de grande importância para a população em geral. É permitida a realização de pesquisas em seu interior, desde que autorizado pelo órgão responsável. As APAs, elas serão um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente. E aqui nós temos a imagem de um dos mais famosos cartões postais do Brasil, que é a Unidade Sustentável Arquipélago de Fernando de Noronha. Outra unidade de uso sustentável são as áreas de relevante interesse ecológico. Essas áreas, elas geralmente são de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota regional. Elas têm como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, conciliando com a conservação ambiental. Atualmente, existem 40 áreas de relevante interesse ecológico do Brasil, ocupando uma área de 89.300 hectares. As áreas de relevante interesse ecológico são constituídas por terras públicas ou privadas. Respeitando os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em seu interior. E aí, como exemplo de área de relevante interesse ecológico, nós temos a Ilha Grande do Rio de Janeiro. E eu já falei na aula de Mata Atlântica para vocês sobre a jararaquilhoa, que ela vive nessa ilha. E esse é um dos motivos dessa ilha ser considerada uma unidade de conservação, porque somente essa espécie só vive nessa ilha e ela precisa ser preservada para dar continuidade à sua existência, ok, pessoal? E as florestas nacionais? As florestas nacionais são áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e têm como objetivo básico o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. As flonas são compostas por áreas exclusivamente públicas, sendo que as propriedades privadas, dentro dos seus limites, deverão ser desapropriadas. Atualmente, existem 65 áreas de florestas nacionais do Brasil, ocupando um total de 18.808.447 hectares. É permitida a permanência de populações tradicionais, desde que essas já estivessem presentes no local anteriormente à criação das unidades. A visitação pública e a pesquisa científica são permitidas, condicionadas às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração.
As flonas elas devem apresentar um conselho consultivo, composto por representantes do poder público, da sociedade e, quando necessário, por representantes das populações tradicionais em seu interior. Uma outra unidade de uso sustentável, pessoal, são as reservas extrativistas, chamadas de RESEX. São áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A RESEX é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Nessas unidades é permitida a visitação pública e o desenvolvimento de pesquisas científicas, desde que constante em seu plano de manejo e previamente autorizada pelo órgão responsável. Olha só, pessoal, atualmente existem 87 áreas de reserva extrativista no Brasil, ocupando uma área de 14.308.600 hectares. A caça e a exploração de recursos naturais são proibidas, e a exploração de recursos minerais são proibidas, e a exploração dos recursos madeireiros só é permitida de forma sustentável e complementar às demais atividades desenvolvidas pela população da unidade. As RESEX, elas são geridas por um conselho deliberativo que é presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. E aí nós temos um exemplo, a Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, que é onde é extraída uma grande quantidade de látex para a produção de borracha aqui no nosso país. Outra unidade de uso sustentável para esse pessoal são as reservas de fauna. São áreas naturais habitadas por populações de animais nativos, terrestres ou aquáticos, residentes ou migratórios. Essas áreas são adequadas para estudos técnicos e científicos sobre o manejo econômico sustentável desses animais. São de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites elas devem ser desapropriadas. A visitação pública ela é permitida, desde que é compatível aos objetivos da unidade e previamente autorizada pelo órgão responsável. E a caça ela não é permitida dentro dessas unidades de conservação. E como exemplo de unidade de uso sustentável, tem aí a Baía da Babitonga, que é a primeira reserva de fauna do Brasil, criada em 2007 em Santa Catarina. Outra unidade de uso sustentável são as reservas de desenvolvimento sustentável. São áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e atuam na preservação da natureza e manutenção da diversidade biológica. As reservas de desenvolvimento sustentável, ou também RDS, têm como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a recuperação e a melhoria dos modos e da qualidade de vida das populações tradicionais. Ela foi constituída como área de domínio público, sendo que as propriedades particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas. Atualmente, existem 27 reservas de desenvolvimento sustentável no Brasil, ocupando uma área de 10.984.400 hectares. E as reservas de desenvolvimento sustentável, ela será gerida por um conselho deliberativo, constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. A visitação nessas áreas e a pesquisa científica elas são incentivadas, sendo permitida a exploração dos ecossistemas de modo sustentável, incluindo a substituição da vegetação original por espécies cultiváveis, desde que se respeite um zonamento prévio estabelecido no plano de manejo. E como exemplo aí nós temos uma das mais famosas reservas de desenvolvimento sustentável, que é a reserva de Mamirauá, que é a primeira do gênero no Brasil, criada em 1996 pelo estado do Amazonas. E nessa espécie é que se estuda um dos primatas mais ameaçados também, o cacajau calvus, que é o primata da cara vermelha, que ele só é encontrado lá na reserva de Mamirauá. Ok, pessoal? E para finalizar, nós vamos falar aqui das reservas particulares do patrimônio natural. São áreas privadas, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O termo de compromisso entre o proprietário e o governo ele será assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público. As reservas particulares do patrimônio natural, ou RPPNs, ela somente é permitida
Nela, somente é permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Atualmente, existem cerca de 756 reservas particulares do patrimônio natural do Brasil, ocupando uma área de 472.942 hectares. Como vocês podem ver aí no mapa, pessoal, a grande maioria das áreas de reservas particulares do patrimônio natural encontra-se na região sul do Brasil. E isso se deve principalmente ao alto índice de degradação da Mata Atlântica. E essas reservas são extremamente importantes porque elas estão servindo como corredores ecológicos para a preservação desse bioma, ok? Como eu falei lá na aula de Mata Atlântica para vocês. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.